O lobby do Grand Royal exalava sua habitual aura de luxo, com um brilho impecável e o ar preenchido por um perfume caro que parecia dizer: você está num lugar exclusivo. As portas se abriram suavemente e um homem de pele escura entrou, com passos tranquilos, carregando uma pequena mala. Vestia roupas simples e usava um boné preto bem ajustado. Seus olhos percorreram o ambiente com a familiaridade de quem já conhecia cada detalhe daquele lugar. Mas seu rosto não entregava nada. Aproximou-se calmamente do balcão de recepção, apoiou a mão sobre a superfície brilhante e disse com voz firme: boa noite, gostaria de um quarto. Do outro lado, duas recepcionistas loiras com maquiagem impecável interromperam a conversa que tinham entre si. Uma delas o olhou de cima a baixo, com uma sobrancelha discretamente arqueada. A outra, depois de um breve momento de hesitação, forçou um sorriso educado, daqueles que não chegam aos olhos. Sinto muito, senhor, mas não temos quartos disponíveis. O homem, ainda com o boné na cabeça, inclinou levemente o rosto, mantendo o olhar fixo nela, e soltou uma risada quase imperceptível. Interessante, murmurou sem pressa. A outra recepcionista começou a digitar no computador com uma lentidão teatral, como se realmente estivesse checando algo, mas seu rosto já mostrava a resposta antes mesmo de falar. O hotel está completamente lotado. O homem olhou para a tela. Nela, era possível ver claramente que vários quartos estavam vagos. Ele voltou o olhar para a recepcionista e percebeu quando ela desviou os olhos rápido demais para ser natural. Curioso, parece que há vários disponíveis, comentou, sem elevar o tom. A primeira recepcionista suspirou, cruzou os braços, como quem já perdeu a paciência, e respondeu: veja, senhor, normalmente nossos quartos são ocupados por um certo tipo de cliente. Pessoas que buscam um padrão específico. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia alterar até o ar do ambiente. O homem, ainda calmo, manteve o rosto neutro, mas seu maxilar ficou visivelmente tenso. Um certo padrão... Entendo. Não querem que seus hóspedes fiquem desconfortáveis. A outra recepcionista entrou na conversa, forçando um sorriso. Você entende, né? O homem manteve a calma, mas seu olhar ficou mais firme, quase atravessando quem o encarava. Deixa eu ver se eu entendi. Eu estou aqui, com dinheiro na mão, pronto para pagar como qualquer outro hóspede, mas vocês decidiram que eu não me encaixo no padrão do hotel? A primeira recepcionista, com um tom condescendente, respondeu: não é isso, senhor. É que existem outros lugares que talvez sejam mais apropriados. Sem perceber, haviam acabado de cometer um erro que custaria caro. O homem se apoiou e com ambas as mãos no balcão e abriu um sorriso enigmático. Inapropriado para mim, é? As recepcionistas trocaram um olhar rápido. A segunda deu de ombros com falsa compaixão. Talvez um motel tenha vaga, sugeriu, como se realmente estivesse ajudando. Ou podemos chamar um táxi, se o senhor quiser, completou a primeira, com uma risadinha que carregava desprezo disfarçado. O homem sob o boné soltou um suspiro lento. Vou perguntar uma última vez, vocês vão me dar um quarto, ou não? Eles já nem se davam mais ao trabalho de fingir educação. O primeiro soltou um suspiro impaciente. O segundo balançou a cabeça com desprezo. Olha, a gente não quer confusão, disse seco, como se só a presença daquele homem fosse um incômodo. Queriam que ele sumisse, como se os problemas desaparecessem assim, com um comando. A recepcionista cruzou os braços. Sim, não nos force a chamar a segurança. Nesse instante, o homem de boné parou de sorrir. O olhar calmo dele ganhou um brilho perigoso. Então vocês vão chamar a segurança só porque um homem negro quer se hospedar no hotel? O silêncio que seguiu foi tenso. Nenhum deles se preocupou em negar. Só não queremos escândalos, disse o primeiro, a voz agora mais seca, ríspida.
O outro apenas assentiu com desdém. Exato. Eles mal sabiam que o verdadeiro problema ainda nem havia começado. Cavam a própria cova, murmurou o homem. E como num roteiro, as portas do saguão se abriram. Um segurança alto, forte, entrou com passos decididos. Está tudo bem por aqui? Perguntou com um olhar direto para o homem de boné. A primeira recepcionista nem pensou duas vezes. Sim. Esse homem se recusa a sair. O segurança estalou a língua, caminhando em direção ao homem com os ombros rígidos. Senhor, recomendo que se retire, senão terei que tirá-lo à força. O homem de boné continuava imóvel. Nem piscava. As recepcionistas se entreolharam, confiantes de que tinham vencido. Mas o pior ainda estava por vir. O segurança parou diante dele, cruzou os braços. Sua presença imponente parecia querer intimidar. Mas o homem manteve o olhar fixo, calmo. A tensão no ar engrossava como fumaça antes da tempestade. Senhor, agora... Tentou a recepcionista com uma voz que já começava a soar nervosa. Vamos ter que removê-lo, completou a outra. Tire-o daqui, ordenou o segurança, a voz carregada de autoridade. As recepcionistas trocaram olhares satisfeitos, como quem termina um jogo. O primeiro se aproximou do homem, agora com uma falsa gentileza. Vamos, senhor. Não complique ainda mais. Falava como se estivesse lidando com uma criança. A outra sorriu com superioridade, o rosto iluminado pelo sentimento de vitória. Isso não vale o esforço, é melhor ir embora. Mas o homem não se mexeu. Continuava ali, sereno, sem medo, sem raiva. Como se tudo aquilo já fosse esperado. Como se ele soubesse exatamente onde aquilo ia parar. Com a mesma tranquilidade de quem vai dizer algo simples, ele ergueu a mão e tirou o boné. O silêncio. E caiu como um soco seco. Os sorrisos das recepcionistas congelaram, sumiram. Deram lugar a expressões de puro pânico. O segurança, até então firme, vacilou. Franziu a testa tentando entender. O homem o encarava diretamente, agora sem o boné. Você não faz ideia de quem eu sou, né? Perguntou calmo, mas com algo afiado na voz. As recepcionistas piscaram, confusas, como se procurassem desesperadamente alguma explicação lógica para aquilo. E eu... gaguejou a primeira, enquanto perdia toda a cor do rosto. A segunda tentou manter a pose, mas sua voz tremia. Quem é você? O homem inspirou fundo, depois soltou o ar devagar, como se estivesse decidindo o quão dura seria a sentença. Meu nome é Marcus Carter, fez uma pausa. E eu sou o dono da rede Grand Royal Hotels. O impacto foi devastador. Os olhos das recepcionistas se arregalaram como pratos. A primeira sentiu as pernas cederem. A segunda levou a mão à boca, tentando conter um grito. O segurança deu um passo atrás. Toda a autoridade que carregava desabou em segundos. A recepcionista ainda tentou se recuperar. Sr. Carter, foi um mal-entendido. Marcus inclinou a cabeça, observando-os como quem assiste a uma lição sendo aprendida da forma mais dura possível. Sabe o que é engraçado? Eu já pisei nesse chão centenas de vezes. Já investi milhões nessa rede. Fui eu quem projetou este hotel, quem criou tudo isso desde a fundação. E ainda assim, vocês decidiram que eu não pertencia aqui. As palavras dele caíram como pedras. As recepcionistas sentiram o peso como uma avalanche. Nós não sabíamos, tentou dizer a segunda, mas sua voz morreu diante do olhar dele. Marcus cruzou, os braços firme. Exato, não sabiam. E ao invés de me tratar como qualquer outro cliente, vocês presumiram que eu não merecia respeito. O segurança, ainda atordoado, tentou se justificar. Eu só segui ordens. Marcus soltou uma risada curta, seca. Ordens, repetiu com desprezo.
Ordens moldadas por uma política de racismo velado. O guarda ficou sem palavras. Marcos deu um passo à frente. O silêncio voltou, ensurdecedor. Agora sou eu quem vai dar uma ordem. As recepcionistas enrijeceram como estátuas. Vocês estão dispensadas. A sentença caiu como uma guilhotina. A primeira quase caiu, procurando algo para se segurar. Por favor, Sr. Carter. Isso foi um mal-entendido? Marcos não respondeu de imediato. Apenas olhou para ela como quem já ouviu aquela desculpa muitas vezes antes. E cansou. Um mal-entendido? Repetiu lentamente com a voz firme como pedra. Você chamou de mal-entendido julgar alguém pela cor da pele antes mesmo de saber o nome dele? A segunda recepcionista, agora visivelmente pálida, abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. Vocês me enxergaram como um problema desde o momento em que entrei, continuou. Ele, cada palavra carregada de um peso que fazia o chão parecer mais denso. E agora querem transformar isso em um simples equívoco. O silêncio era absoluto. Até o barulho da recepção, passos, malas, vozes, parecia ter desaparecido do mundo. O guarda, antes tão imponente, agora olhava para o chão como um aluno repreendido. Eu poderia processar vocês, poderia destruir suas carreiras com um telefonema, disse Marcos, tirando do bolso o celular, apenas para depois guardá-lo novamente. Mas sabe o que mais me incomoda? Ele olhou diretamente nos olhos da primeira recepcionista, que agora mal conseguia sustentá-lo. É saber que se eu fosse qualquer outra pessoa, sem status, sem esse sobrenome, eu teria sido expulso daqui sem nem ter a chance de explicar. As palavras pairaram no ar, afiadas como lâminas. Isso é o que vocês fazem com quem não se encaixa no molde de cliente ideal? Ele perguntou, a voz calma, mas o olhar ardente. Porque, se for, eu garanto que esse molde vai quebrar hoje. A tensão era sufocante. A segunda recepcionista começou a chorar silenciosamente. Vocês representam essa marca. Essa estrutura foi construída sobre valores, respeito e excelência. E hoje, vocês traíram tudo isso. O guarda finalmente ergueu os olhos como se compreendesse a profundidade do erro. Sr. Carter, eu... tentou falar. Não, interrompeu Marcos com uma autoridade inquestionável. O tempo das desculpas passou. Ele se virou e começou a caminhar em direção aos elevadores. Parou por um segundo, apenas o suficiente para dizer: façam as malas. Vocês não trabalham mais aqui. E com isso, entrou no elevador sem olhar para trás. As portas se fecharam com um ding seco, encerrando a cena com o tipo de silêncio que fica preso na garganta, pesado, amargo e inesquecível. O elevador subiu devagar, como se soubesse que cada segundo ali dentro era necessário para Marcos respirar. Ele encostou-se à parede metálica, o reflexo de seu rosto lhe devolvendo uma expressão calma, mas não indiferente. Havia raiva, sim, mas ela vinha misturada com um cansaço antigo, o tipo que não nasce de um dia ruim, mas de uma vida inteira de batalhas silenciosas. Assim que chegou ao último andar, o saguão executivo se abriu para ele como um mundo diferente. Sofisticado, silencioso, com janelas de vidro que emolduravam a cidade inteira. Lá em cima, longe dos sussurros e dos julgamentos do térreo, Marcos respirou fundo. Mas mesmo aquele luxo todo não o fazia esquecer o que acabara de acontecer. Um assistente veio correndo. Sr. Carter, está tudo bem? A recepção ligou dizendo que houve um incidente. Está resolvido, respondeu ele seco. E você, já preparou os comunicados que pedi ontem? Sim, senhor. Estão prontos para serem disparados. Quer revisar agora? Mais tarde. Agora preciso de um momento. O assistente assentiu e se afastou. Marcos caminhou até a grande janela. A cidade lá embaixo seguia no ritmo de sempre. Carros apressados, gente indo e vindo, vidas cruzando sem saber. Mas lá no térreo, dois mundos tinham colidido.
Enquanto isso, lá embaixo, as recepcionistas ainda estavam paralisadas. O guarda tentava disfarçar o próprio pânico, mas a tensão no maxilar o entregava. Ele era o dono, repetia a primeira recepcionista, como quem ainda não conseguia processar. Aquele homem era o dono. A gente pode consertar isso? Perguntou a segunda, a voz embargada, mas sabiam que não. O que foi feito não se desfaz com arrependimento tardio. Minutos depois, a gerente-geral chegou, avisada diretamente por Marcos. O que aconteceu aqui? Perguntou, já sabendo que não seria uma conversa fácil. O guarda tentou falar, mas ela ergueu a mão, o interrompendo. Não com você, com elas. As duas recepcionistas tentaram explicar, uma por cima da outra, nervosas, contraditórias. Mas a gerente não parecia interessada em desculpas. Ela apenas ouviu, com um semblante fechado, anotando mentalmente cada detalhe. O que vocês fizeram não é apenas contra o código da empresa, é contra tudo o que essa rede representa. E então, olhando nos olhos de cada uma, recolham seus pertences. A decisão já foi tomada. Do outro lado do saguão, alguns hóspedes que assistiram à cena começaram a murmurar. Uns com indignação, outros com admiração. Um casal que tinha presenciado tudo se aproximou da gerente. Ele foi tão calmo, tão digno. Se fosse comigo, eu teria perdido a cabeça. E é por isso que ele é o dono, respondeu a gerente antes de se virar e desaparecer pelos corredores. Lá em cima, Marcos ainda estava na janela. Uma notificação brilhou no seu celular. Uma mensagem de sua filha. Papai, tudo bem? Vi um vídeo no Insta. Era você na recepção? Ele fechou os olhos por um momento, depois respondeu. Tá tudo certo, minha flor. Só mais um dia ensinando o mundo como se faz. Guardou o celular, respirou fundo e se virou. A equipe o aguardava na sala de reuniões. Hoje era o dia em que ele anunciaria a expansão da rede para mais 5 países. Mas mais do que isso, hoje era o dia em que ele reafirmava seu poder. Não apenas como empresário, mas como símbolo de algo muito maior. A quebra de um sistema silenciosamente podre. Ao entrar na sala, os olhares se voltaram para ele com respeito absoluto. Ele caminhou até a ponta da mesa, ajeitou o paletó e disse: Antes de começarmos, quero que todos saibam, dignidade não é opcional neste grupo. Ela é a base, e qualquer um que esquecer disso, estará fora. Um silêncio reverente tomou conta do ambiente, e ali, naquela sala cheia de números e estratégias, todos entenderam que naquele império, mais do que lucro, existia propósito. Foi, ele disse com frieza. Eles tomaram uma decisão baseada no preconceito, agora vão arcar com as consequências. A segunda recepcionista começou a soluçar. Por favor, Marcos, ela implorou com a voz embargada. Mas Marcos nem piscou. Peguem suas coisas e saiam. O segurança observava tudo com o coração disparado. E eu? Perguntou com a voz trêmula. Marcos olhou para ele sério. Você chegou depois. Não foi o causador disso. Mas você também não questionou nada. Você só obedeceu sem pensar. Também está dispensado. O guarda sentiu as pernas falharem. O mundo parecia desabar. Marcos deu um passo para trás, tirou o celular do bolso e disse: Vou garantir que toda a indústria hoteleira saiba exatamente o que aconteceu aqui hoje. Boa sorte tentando um novo emprego. As recepcionistas começaram a chorar. O segurança abaixou a cabeça. Estava acabado. Marcos colocou o boné de volta na cabeça. Lançou um último olhar de decepção e virou-se, saindo calmamente do hotel. Do lado de fora, respirou fundo.
Não era a primeira vez que enfrentava o racismo, mas era a primeira vez que o vivia, dentro do próprio império que construiu. E o que mais doía era saber que, mesmo sendo dono, ainda era tratado como se não pertencesse. Essa história pode parecer exagero para alguns, mas para muita gente isso aqui é realidade diária. Se isso te tocou, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Porque isso não é só uma história, é um chamado para acordar, para refletir e principalmente para mudar.